Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Quero pedir que os irmãos possam abrir a vossa Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é relacionado sobre serviço, servir e ser servido. Vamos falar sobre o chamado para servir. Marcos, capítulo 10, versículo de número 45, está escrito assim: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, atualmente nós vivemos em um mundo ao qual nós crescemos, sendo ensinados, aprendemos, dia após dia, a buscar, a valorizar status, poder, riquezas, reconhecimento. Nós vivemos em um mundo onde essas coisas são os pontos de interesse, são aonde as pessoas querem chegar. Um status maior, um poder maior, um reconhecimento maior em suas vidas. E desde cedo nós somos ensinados, nós aprendemos isso durante o dia a dia. Para conquistar esses lugares, para conquistar esses status, para enfim podemos chegar ao topo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o reino de Deus ele é completamente diferente do sistema do mundo, onde o mundo ele nos ensina que buscar status é o melhor, buscar o maior reconhecimento é o que nos faz sermos melhores, buscar um poder para a nossa vida é o que nos torna ainda melhores. Esta é a lição que o mundo nos ensina, que o mundo nos mostra. Mas o reino de Deus ele é completamente diferente. Jesus, o maior de todos, aquele que está acima de todos, ele veio para servir. Ele veio para ser servo e servir as pessoas. Jesus ele não buscou tronos, ele não buscou privilégios, não buscou status, não buscou um poder aquisitivo durante a sua vida. Mas ele não viveu para ser servido, mas a sua vida foi para servir as pessoas. Jesus ele desceu a sua condição de servo para servo. Desceu a sua condição ao qual tinha toda a sua glória, tinha todo o seu poder, desceu a uma condição de servo, de pecador, lavou os pés dos seus discípulos, alimentou os famintos, curou os enfermos e, por fim, deu a sua própria vida como um resgate para todos. Aquele que estava acima de tudo se colocou embaixo. Aquele que tinha toda a glória, todo o poder, se desfez. Aquele que poderia ser reconhecido, preferiu não ser simples, humilde e servo. Isso é o que Jesus fez. Isso é o que Jesus nos ensinou. E no versículo ao qual nós lemos, ele nos confronta com essa verdade sobre o próprio Filho do Homem, ele não ter vindo para ser servido, mas ele veio para servir, para dar a sua vida por amor de muitos. E antes de ensinar os discípulos o que ele precisava, discípulos precisavam fazer, antes de ensinar, ele mostrou, ele fez, ele viveu com a sua própria vida. E aqui fica uma grande pergunta, que essa pergunta deve ecoar em nossos corações diariamente. Se o Rei dos Reis serviu, como podemos nós, seus discípulos, queremos apenas ser servidos?
Se Jesus, aquele que estava acima de tudo, acima de todos, veio para servir e não ser servido, como eu e você podemos querer só ser servido? Como podemos não querer servir? E esse é um convite a reavaliarmos o nosso conceito de grandeza. Porque o mundo indica que a maior grandeza é nós sermos servidos, é nós termos tudo em nossa mão, é nós podemos conquistar tudo o que nós queremos, sem ao menos ter um mero esforço. Isso é o que o mundo nos mostra. Mas Jesus vem transformar esse conceito de riqueza e refletirmos se nós estamos dispostos a seguir o exemplo de Cristo, seguir os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Nós estamos vivendo para servir como Jesus viveu, ou nós estamos vivendo para sermos servidos como o mundo nos ensina a viver? E nós aqui, em Marcos capítulo 10, no versículo 45, nós temos o maior exemplo de serviço, o maior exemplo de alguém que serviu. O cenário onde nós nos encontramos, o contexto de Marcos 10, os discípulos eles estavam a caminho de Jerusalém e esperavam que Jesus estabelecesse um reino terreno. A busca deles era de um rei que viesse, um rei terreno, para governar, para libertar Israel do domínio romano. Esta era a expectativa do povo, que Jesus, o Filho de Deus, pudesse vir, estabelecer um reino terreno, reinar terrenamente e libertar o povo. Tiago e João, eles pediram os lugares de honra. Nós podemos ver no versículo 37, a qual nós podemos ver que Tiago e João pediram esses lugares de honra, refletindo o pensamento que a época tinha, refletindo o pensamento que o mundo nos mostra, que grandeza era medida por privilégios, por posições. Este era o pensamento daquela época e até de hoje, que o maior rei é aquele que tinha mais grandezas, era o rei que tinha mais privilégios, que alguém que tinha esses privilégios, que tinha essa grandeza, era um dos melhores. E Jesus, então, ele contrasta esse modelo do mundo. Jesus, ele vai contra esse modelo do mundo, mostrando como é o modelo do reino de Deus, mostrando que a verdadeira riqueza não está na dominação, não está em ser servido, mas estar em servir, estar na questão do serviço prestado. Jesus, ele escolheu o caminho de servo. Jesus, ele poderia vir, poderia se estabelecer como rei, poderia reinar como o povo queria, só que ele escolheu ser servo. Jesus, ele é chamado de Filho do Homem, que esse título carrega uma autoridade divina, uma autoridade muito grande do Filho do Homem. Mesmo recebendo esse título, mesmo recebendo esta autoridade, Jesus, ele decidiu servir. Ele decidiu não se importar com esses títulos, não deixar isso subir a sua cabeça, mas decidiu servir. Seu serviço não foi algo forçado, mas foi algo voluntário, intencional e completo. Jesus, ele serviu porque ele quis servir as pessoas. Ele lavou os pés dos discípulos, ele curou os rejeitados, ele acolheu os excluídos. Ele decidiu ser servo. Ele decidiu entregar o seu tempo, o seu serviço, o seu esforço para servir o próximo. E nós podemos ver que existe uma frase a qual é dita: dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio
com um único objetivo, que era se entregar. Porém, durante o seu período, ele decidiu servir. E essa frase de dar a sua vida em resgate por muitos, ela aponta para uma substituição na cruz que aconteceria, que era Jesus tomar o lugar nosso, que era nosso. Aquela cruz, Jesus decidiu nos trocar, tirarmos nós daquela cruz e se entregar naquela cruz por nós. Resgate, ele significa o preço que é pago para libertar o servo, um escravo. E Cristo, ele pagou o preço da nossa redenção. Cristo, ele pagou o preço para sermos livres. E logo, servir não é apenas fazer algo por alguém, mas é se entregar como Cristo se entregou a alguém. Porque quando nós prestamos um serviço, quando nós servimos, nós estamos entregando o nosso tempo, nossos esforços, as nossas condições para poder ajudar o próximo, para poder servir o outro, que foi exatamente o que Jesus fez. Ele se entregou para servir. E o serviço de Cristo, o que Jesus fez, ele redefine o que é a grandeza. O que a grandeza indica do mundo, que é ser servido, ser adorado, estar nos holofotes, Jesus vem contra isso e redefine, mostrando que a maior grandeza está em servir. No reino de Deus, o maior é o que mais serve, e não o que mais é servido, não o que mais manda. Jesus, ele não apenas inverteu a lógica humana, mas ele estabeleceu uma nova medida de sucesso espiritual, que inclui a humildade mais a entrega. Jesus, ele mostrou que o sucesso espiritual está em perceber que quanto mais eu estou servindo, melhor eu estou sendo, mais útil eu estou sendo, melhor eu estou me tornando a cada dia mais, quando eu percebo que eu estou servindo mais a casa de Deus, ajudando com inúmeros tipos de serviços. E a grandeza aqui, ela não é ter servos para que eles possam te servir, mas é ser um servo, é prestar o seu serviço. Jesus, sendo Deus, sendo quem ele era, ele decidiu servir. E qual é a nossa desculpa para nós não servirmos? Porque servir, ele exige alguns requisitos em nossa vida. Para servir, exige que nós tenhamos humildade. Porque a humildade é reconhecer que ninguém é maior do que ninguém. Quando nós reconhecemos isso, nós conseguimos servir, porque percebemos que aquela pessoa não é maior do que nós e nós não somos maior do que aquela pessoa. E por isso nós servimos. Mas também exige disponibilidade, porque muitas vezes servir não é conveniente para nós. Às vezes, prestar um serviço pode tanto ajudar uma pessoa quanto nos ajudar. Mas se nós formos servir apenas para ser conveniente para nós, não é servir. Você não está servindo de verdade, você está fazendo uma troca de valores. Você está ajudando para ser retribuído. E muitas vezes é necessário nós servirmos e não vamos receber nada em troca. Ao servir, nós vamos apenas ajudar o outro, mas não vai ser conveniente para nós, porque vamos dedicar tempo, esforço, nossas forças vão ser gastas para ajudar o outro e não vamos ser retribuídos. Mas isso é servir. Jesus fez isso. Jesus serviu. E existe um sacrifício a ser feito por nós, para nós servirmos também. Nós sacrificamos o nosso tempo, sacrificamos os nossos recursos, sacrificamos nossos dons e até a própria agenda que nós temos. Às vezes nós sacrificamos fazer algo para nós, para podermos servir. Esta é a grande questão.
sobre servir. E quantas oportunidades de servir nós temos ignorados por esperar um certo tipo de reconhecimento. Quantas oportunidades eu tive na minha vida de servir alguém, porém não servir porque não era conveniente para mim. Quantas oportunidades eu poderia ter servido, poderia ter ajudado, poderia ter me esforçado, mas decidi porque não iria ser reconhecido. Essa pergunta precisa estar na nossa cabeça porque servir vai muito além do que receber algo em troca. Jesus servia as pessoas, mas não esperavam que elas vinham depois retribuir. Não esperava que ao servir, ao curar, as pessoas que eram curadas pudessem vir, prestar adoração, entregar as coisas, presentear. Não. Jesus mesmo dizia após curar: vai, e a única coisa que eu te peço é não peques mais. Era isso que Jesus fazia. Não queria bens materiais, não queria status, não queria que as pessoas fossem falar que, nossa, Jesus me curou, nossa, olha o que ele fez na minha vida. Não, ele só queria que as pessoas fossem curadas e não pecassem mais. Era a única coisa que ele pedia, não pedia reconhecimento, e essa é a grande chave de servir, porque ele não servia por status, por reconhecimento, por méritos, por bens materiais, mas servia por amor, porque ele decidiu vir servir as pessoas. E lá em João, capítulo 13, nós podemos ver o chamado de todo cristão para servir. João, capítulo 13, o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Está escrito assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O serviço, ele não é um dom opcional, mas é um chamado universal para todos. Servir não é uma opção. Se você é um discípulo, se você é um cristão, você entende que assim como Cristo fez, nós precisamos imitar. Nós precisamos ser parecidos. E assim como Cristo serviu, nós também devemos servir. Não é uma opção para nós servir, mas é um dever. Porque se eu quero mais me parecer com Jesus a cada dia mais, eu preciso fazer o que ele fazia. Então, se ele servia, eu preciso servir também. Jesus, ele não diz que alguns de vocês devem servir, mas ele deixou um exemplo para todos os discípulos ali, que assim como eles estavam fazendo, todos deveriam fazer. O serviço, ele é parte da identidade cristã. Nós somos sal da terra e luz do mundo, e ambos implicam em influenciar ativamente a vida das pessoas. Então, quando nós estamos servindo, nós estamos influenciando ativamente a vida das pessoas, porque elas estão vendo que nós não nos importamos quem nós somos, quem a pessoa é, mas nós estamos servindo com amor, porque foi isso que Cristo nos ensinou, foi isso que Jesus fez por nós, e nós também precisamos fazer pelo próximo. E servir é expressar amor para as pessoas. É um modo de mostrar o amor que Cristo teve por nós e que nós temos pelas pessoas. Em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13, diz que sirvam uns aos outros mediante o amor. O amor que transforma em ação, ele é incompleto. Se eu amo porque vou ser retribuído por alguma coisa, ele é incompleto. Não é um amor verdadeiro. Eu estou amando porque eu vou receber algo em troca. Então, por isso que eu amo. Mas quando nós amamos sem esperar nada em troca, como Jesus fez, nós entendemos o que é o verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor?
Servir, ele é amar em movimento, não é apenas sentir compaixão, mas é agir. Porque não adianta nada vermos alguém precisando ser servido, precisando de uma ajuda, e nós falamos, poxa, ele precisa tanto de uma ajuda, alguém poderia ajudar. Poxa, como eu vejo que ele precisa ser ajudado, precisa ser servido, mas aí não vou servir. Não adianta só ter a compaixão de perceber que a pessoa precisa, mas é ter o amor de agir, de servir. Se ninguém está fazendo, eu vou servir, eu vou fazer, eu vou me esforçar. Talvez eu não receba nada em troca, talvez não vale a pena para mim, porque eu vou me dedicar, gastar recursos, vou me esforçar e não vou ser retribuído, mas eu vou ajudar, eu vou servir, porque Cristo me ensinou. E existem diversos lugares que nós, como cristãos, podemos usar o nosso chamado para servir. Na igreja nós podemos participar de diversos ministérios, de diversos projetos, acolhendo visitantes, visitando, falando sobre a palavra de Deus. No lar nós podemos servir uns aos outros, a família, nós podemos prestar atenção, ter cuidado, se importar. No trabalho nós podemos demonstrar integridade, disposição em ajudar, mesmo cansado. Na comunidade nós podemos estender a mão para alguém, algum necessitado. Sermos um testemunho do que o amor de Cristo na nossa vida pode fazer na vida dos outros. Então existem diversos lugares, diversos pontos, ocasiões que nós podemos servir, que nós podemos mostrar que assim como Cristo nos serviu, também podemos servir as pessoas. Porém, para servir existem algumas barreiras que precisam ser quebradas. São barreiras que impedem o serviço, que impedem o servir. Nós precisamos quebrar a barreira do orgulho. Pensar que servir é função dos outros e não minha. Que eu que tenho que ser servido. Este orgulho precisa ser quebrado. Porque não sou eu que tenho que ser servido, mas sou eu que tenho que servir cada vez mais. Nós precisamos também quebrar a barreira do conforto. Sair da nossa zona de conforto. Porque ficar onde nós estamos acostumados, onde está confortável, onde nós não temos esforço nenhum, estamos tranquilos, é muito fácil. Isso não é servir. É buscar cada vez mais. É nós sairmos daquilo que está nos confortando e buscar aprender novas coisas, buscar a nos dedicar mais. E também tem a falta de visão espiritual, que é uma barreira a qual impede de nós servirmos. Nós não percebemos que o serviço terreno, ele tem um valor eterno para a nossa vida. O serviço terreno não é valioso porque nós vamos receber algo agora, mas é valioso porque na eternidade nós vamos ser recompensados. Que assim como servimos lá na eternidade, nós teremos uma recompensa para a nossa vida. E qual foi a última vez que nós vimos alguém servir outra pessoa? Qual foi a última vez que vimos alguém servir sem esperar receber nada em troca? Ou mesmo nós mesmos servimos sem querer algo em troca? Qual foi essa última vez? Servir faz parte do nosso papel. Em algumas áreas nós podemos servir. Nós podemos servir em alguma área da nossa vida, nós conseguimos. Em algum lugar nós podemos prestar um serviço. Servir ao reino de Deus é necessário. Em algo nós podemos servir. Não existe alguém que não possa servir em nada no reino de Deus. Não. Todos podemos servir de alguma forma, independente de qual seja. O mais importante é servir. E não existe serviço mais valioso do que o outro. Porque o maior
valioso, o maior serviço que vale é aquele que nós fazemos por amor. E não o que fazemos, mas é como fazemos. Com amor, com vontade, com humildade. Mateus capítulo 23, o versículo 11 e o versículo 12. Nós podemos ver o poder transformador do servir. O quanto isso nos transforma e o quanto isso serve para a nossa vida. Mateus capítulo 23, versículo 11 e versículo 12, que está escrito: o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Servir não está ligado em transformar aquele que é servido, mas transforma quem serve. Muitas vezes nós pensamos que servir é apenas para ajudar o outro, mas a grande obra também acontece na vida de quem está servindo. Acontece em nós. Quando servimos, Deus ele quebra o nosso orgulho, trata a nossa impaciência, molda o nosso caráter. E nós podemos perceber que quanto mais nós servimos, mais essas coisas vão acontecendo. Nos ensina a amar de maneira prática, a amar sem esperar nada em troca. E servir molda a nossa visão espiritual. Nós começamos a ver as pessoas da mesma forma que Jesus vê as pessoas. Não com um olhar de julgamento ao qual, nossa, aquela pessoa doente, enferma, não vou nem chegar perto. Mas não, é como Jesus fazia. Mesmo um leproso, ele abraçava e libertava a cura para a vida daquela pessoa. Nós não temos um obstáculo, não vemos como um obstáculo, mas como alvo de cuidados são essas pessoas para nós. Isso gera uma compaixão em nossa vida e amplia a nossa percepção da necessidade ao redor, onde nós começamos a perceber cada vez mais que as pessoas estão necessitando mais de uma ajuda, de um serviço, de um amor que Cristo nos ensina. E servir, ele gera em nossa vida uma maturidade cristã. Cada ato de serviço, ele é um passo de obediência. Nos torna mais obediente, nos ajuda a caminhar, nos tornando mais parecidos com Cristo, que este é o nosso objetivo. A cada dia mais, nós sermos melhores do que nós fomos ontem, nos tornando mais parecido com Cristo. As pessoas podem até pensar: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar servindo as pessoas? Mas como cristão, nós pensamos: como eu vou refletir Cristo nisso? Como eu vou refletir o amor de Cristo na minha vida para a vida das pessoas? Servir é como uma semente para o reino de Deus. Todo serviço feito por amor a Cristo tem um valor eterno. O serviço por amor, existe um valor eterno que seremos recompensados. Servir, ele pode abrir portas para evangelismo, para restauração de vida, abrir portas para milagres na vida das pessoas apenas no servir. Pode mudar tanto quem está sendo servido, mas principalmente em quem está servindo. Nós estamos servindo apenas quando nós somos vistos ou elogiados? Será que nós só estamos servindo quando está acontecendo isso? Quando nós somos vistos? Quando nós estamos recebendo elogios? O nosso foco em servir, ele está sendo para adorar a Deus, para exaltar a Deus, ou estamos servindo apenas para sermos aplaudidos, sermos elogiados? Onde está o nosso coração?
Servir para receber ou servir para adorar ao Senhor? Servir para ser aplaudido, para ser glorificado, ou servir para glorificar o nome do Senhor? O nosso servir está focado em quê? Em elogios, em aplausos ou em glória e exaltação ao Senhor? Essa é uma pergunta a qual nós precisamos refletir. Se nós estamos refletindo isso, se nós estamos servindo só para sermos elogiados, não vale a pena. Se nós estamos servindo só para recebermos algo em troca, não é o verdadeiro amor de Cristo. Mas se estamos servindo para unicamente exaltar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, este é o verdadeiro servir. Este é o verdadeiro amor. E servir não é apenas uma função secundária em nossa vida, não é algo que talvez nós possamos fazer, mas é uma essência de seguir a Cristo, de seguir a Jesus. Desde o início, nós aprendemos que Jesus, sendo o Senhor, escolheu o caminho do serviço, escolheu servir as pessoas. Ele não apenas nos ensinou sobre humildade, sobre amor prático, mas ele viveu isso até o fim da sua vida, até as últimas consequências em sua vida. Ele nos ensinou sobre amor, sobre humildade. Ele serviu as pessoas e, além de tudo, ele entregou a sua vida por elas, a sua vida por nós. E o nosso maior exemplo de serviço é Jesus. Jesus, ele deixa a sua glória para se tornar um servo, para servir. Este é o nosso maior exemplo. E todo cristão, ele é chamado para servir de alguma forma. Nós somos chamados não como uma opção, mas como uma expressão do amor de Deus em nossa vida que nós recebemos. Servir é algo que precisa estar em nossa vida, não como uma opção, mas como algo natural, mas como um dever em nossa vida. O serviço, ele transforma, antes da pessoa que está sendo servido, transforma quem está servindo. Servir, ele molda o caráter, ele gera maturidade e nos aproxima mais de Deus. Porque quando nós estamos servindo, mais parecidos com Deus nós estamos sendo, mais parecidos com Cristo nós estamos nos tornando. E será que nós estamos vivendo apenas para sermos servidos? Será que estamos esperando só sermos servidos? Quantas oportunidades nós deixamos passar porque esperamos um reconhecimento, porque esperamos um aplauso, um elogio? Qual tem sido o nosso reflexo para este mundo ao qual nós estamos vivendo? Qual é o nosso reflexo para as pessoas? Será que é egoísmo? Será que é a generosidade? Servir é escolher o caminho de Cristo. É decidir diariamente, hoje, como eu posso revelar o amor de Deus de forma prática. Hoje, como eu posso servir ao ponto de mostrar para as pessoas o que o amor de Cristo fez na minha vida? Esta é a grande pergunta, é a pergunta final. Como nós podemos refletir o amor que Cristo tem em nossa vida? Como podemos servir ao ponto das pessoas ver em nossa vida, em nosso serviço, que nós estamos refletindo o amor de Cristo? Nós somos chamados para servir, porque aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, o Criador, decidiu servir. Quem somos nós para não servirmos? Quem somos nós para não seguir o seu caminho? Jesus nos deu ensinamento. Jesus mostrou com sua vida. Agora basta nós tomarmos a iniciativa de querermos nos parecer cada vez mais
que somos chamados para servir. Então vamos servir de alguma forma. Nós podemos servir. Que Deus abençoe a todos. Aplauda ao Senhor, eu agradeço a oportunidade.